não só com captura de recursos, com trabalho reconhecido, putz, mundo afora, e extremamente atraente, né, para muitas pessoas e importantíssimo para o país. Né? Então, antes, deixa eu esperar Gustavo, que está entrando aqui agora, mas eu queria, Hudson, que você começasse aí, bicho, se apresentando, por favor. Vamos lá, né? É, para além de pesquisador, professor, eu sou um jovem, eu me considero jovem de 40 anos, pai de duas coisinhas maravilhosas, o Samuel e a Elis, casado com a Caroline, moro aqui em Campinas agora, é, já faz algum tempo, né? Uns 7 anos que eu estou na Unicamp. Fiz um mestrado e doutorado na Unicamp, na engenharia elétrica e computação, num grupo focado em produção de materiais, tinha alguma vocação para eletroquímica, mas o forte mesmo era materiais à base de carbono. É, um pouco antes do mestrado e doutorado, eu fiz a minha graduação em física na UFSCar, né? Então eu me envolvi bastante ali com a turma dali de São Carlos, trabalhei em colégios de ensino médio, então Objetivo, Coque, essas empresas ali de cursinho, de ensino fundamental, ensino médio, então foi um grande aprendizado para mim ali, externalizar, né? Um pouco as coisas que a gente faz. Então foi um grande palco. Né? Mas antes disso ainda, voltando aí, né? Voltando, eu no ensino médio eu gostava eu tinha uma banda, fazia aulas de teatro, então tudo isso aí foi me tornando o que eu sou hoje, né? Um pouquinho de cada coisa, cada lugar que eu fui passando, eu tenho um costume de estar perto das pessoas e de repente eu já estou copiando o que elas estão fazendo, assim, aquilo lá vai se tornando um pouquinho meu e vai que vai, né? Então é isso aí. Eu tenho aprendido muito aí, inclusive contigo, Gonçalo, a divulgar as coisas que a gente tem feito, né, na universidade, pelo LinkedIn, pelos vídeos e assim por diante, né? Tenho grandes inspirações em todos os lugares. Então eu sou essa junção de tudo, um pouquinho dessas coisas aí que foram passando, né, ao longo do meu caminho. Excelente, Hudson. E essa parede aí que vocês estão vendo atrás dele, pessoal, não é fundo de tela, não. É um monte de caixa aí que o bicho invernizou e ficou lindo aí atrás, né? O Marcelo, É, o Hudson é físico também, né? Você sabe disso. Então, Gustavo, meu irmão, você está com o Gerhard aí? O Gerhard está aí também, do Cimatec? Vocês estão me escutando bem aí? Super bem, super Ah, bem. ótimo, ótimo. Gustavo, eu vou pedir para você o que eu pedi aí para o Sim. Hudson, você contar aí sua trajetória, amigo, por favor. Não, legal, legal, bacana, gente. É um prazer estar aqui também, né? Poder dividir aí um pouco da visão com todo mundo. Então, falando um pouquinho, né, da trajetória, né? A graduação eu fiz aqui na Unicamp mesmo, engenharia química, né? Fiz a graduação aqui, depois fiz o meu doutorado lá na USP, lá no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, né? Lá, na verdade, eu fiquei metade do tempo lá e metade do tempo lá nos Estados Unidos, né? Então, primeiro eu fui fazer um estágio numa empresa que montava célula combustível, fiquei 7 meses lá, depois voltei de novo, aí fazendo um sanduíche lá na Universidade de Yale, fiquei lá um ano e meio, né? Trabalhando lá com desenvolvimento de catalisador, né? Tudo sempre ligado à célula combustível na parte do doutorado, né? E, e essa, né, aproveitando aí o que o Hudson comentou, né, dessas inspirações, né, tem umas coisas assim que às vezes parece que a gente nasce para alguma coisa, né? Porque essa questão de geração de energia, de lidar com o conceito de energia, o que que é, como é que a gente produz, é uma coisa assim que eu lembro quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu já era encanado com isso daí, já tinha essa coisa assim de querer entender como é que o elétron se mexia, de como é que o negócio, né, como é que transferia de uma coisa para outra. Então, desde que eu lembro assim de criança, eu já pegava, na época não tinha nem Google, né? A gente pegava aquelas enciclopédias, né? Tipo, não era Barça porque Barça era chique, né? Mas pegava umas outras enciclopédias assim e ficava lá lendo essa parte lá de reator, de não sei o quê. Isso desde pequeno. Então parece que a gente nasce para algumas coisas e a vida vai mostrando os caminhos para a gente, né? Aí depois, né, que eu fiz quando eu estava finalizando o doutorado, até interessante, porque nessa época, diferente dos meus colegas, eu nem não pensava, não vou querer seguir
carreira acadêmica. Não, isso aí não vou querer. Vou querer desenvolver tecnologia, vou querer fazer, né, trabalhar em indústria, trabalhar em empresa. Aí, inclusive, na época, na verdade, eu saí do meu doutorado e fui para a 3M, eu fiquei 2 anos lá, na parte de P&D, né, trabalhando com desenvolvimento de produtos. E aí que, juntando as experiências, juntando o período que eu fiquei nos Estados Unidos, juntando a vivência da indústria, juntando a visão acadêmica, que daí eu fui entender uma coisa que às vezes é difícil, até hoje a gente faz essa confusão do que é cada coisa, do que é cada quadrado, né? Do que é ciência, do que é tecnologia e do que é produto, né? Que são três coisas bastante diferentes aí, né? E aí a gente vivendo um pouco mais de cada um deles, dá para deixar muito mais claro o que é cada coisa e também qual que é o papel do que a gente está tentando fazer aqui, do papel que a universidade está tentando fazer, né? Então, quem desenvolve tecnologia não vai ser a iniciativa privada, ela não vai conseguir fazer isso, né? Então, ela é muito boa para desenvolver produto, isso ela vai fazer como ninguém. Mas tecnologia ela não consegue fazer, ela precisa da academia, ela precisa de institutos de pesquisas, ela precisa desse papel. E isso não é só aqui, em qualquer lugar do mundo. Lá nos Estados Unidos era a mesma coisa. Quem desenvolve, quem bancava tudo, o National Science Foundation e outras agências governamentais também bancavam essa coisa, não eram as empresas que bancavam. Você só vai bancar quando você está no TRL mais elevado. Então, é assim que funciona em qualquer lugar do mundo. Então, foi interessante que essa junção de coisas foi dando essa visão, né, que também um pouco do que a gente tenta passar nas coisas que a gente quer desenvolver aqui dentro, para justamente cumprir esse papel, né, até onde a gente consegue chegar, porque e a gente enxerga isso que é uma área que o nosso país desesperadamente precisa que isso seja feito. Senão a gente vai ficar como coadjuvante sempre. A gente nunca vai conseguir sair do nosso papel. A gente tem oportunidades fantásticas, isso eu acho que é inegável. A gente tem oportunidades assim incríveis de criar uma indústria toda nova, de criar soluções que façam sentido não só para a gente, como para outros países. Só que se não fizer esse gap, se não dá essa ponte, a coisa não vira realidade. E é demorado, e é difícil e é caro, né? Perfeito, Gustavo. Isso aí. Hudson, é uma coisa Falei que o demais, já. Hudson comentou comigo que vocês não vão colocar slides, não é isso? É isso mesmo? Ah, então, a ideia eu acho que era um bate-papo, ia ser como se fosse um podcast virtual aí. Você me falou isso, Hudson, eu achei uma ideia excelente, até porque vocês são de uma área, e boa parte do pessoal aqui, né, é da área de. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante aí, Gustavo comentou, e é por isso até que a gente acabou, né, se conectando, mesmo em áreas tão diferentes, porque o nosso negócio, né, no nosso laboratório, é, primeiro, produzir a biomassa de alto desempenho e converter essa biomassa em biocombustível. Não vai adiantar nada a gente fazer isso. Nenhum dos nossos estudos vai fazer sentido se não houver consumo desse biocombustível, né? Existe uma verdadeira histeria contra a combustão. E eu adoro uma coisa que o Ricardo Abreu fala: o problema não é a combustão, são os combustíveis. E, e quando eu entendi, né, as células de combustível, a SOFC em particular, que eu acho que foi com que você trabalhou mais, né, Gustavo, na sua formação e tal. Então, na verdade, Gonçalo, eu trabalhei bastante com célula polimérica, na verdade, Uhum. até, né? Eu desenvolvi vários tipos, até alguns módulos que a gente fez e stacks maiores, né? Empilhamento dessas células. É, Gustavo, só um segundinho, porque diga. você vai seguir aí e a gente não vai entender Ah, nada do que você está falando. Deixa eu pedir para vocês o seguinte: eu queria que vocês começassem explicando o que é uma célula de combustível, né? O que é uma perfeito. bateria mesmo de automóvel. Logicamente, a noção, né, se tem, mas qual é por que a bateria de lítio ela é tão importante? Quais são as possibilidades de substituição dessa bateria de lítio, né, por outras baterias com maior capacidade, menor peso, menor preço, e as células de combustível, né, como elas funcionam e como é que vocês enxergam a utilização delas, né? Pesados, quando é que vai para uma motorização menor, se é que vai para uma motorização menor. Eu queria que vocês começassem dando essa noção do que seria uma bateria, uma célula de combustível e avançassem nas
tecnologias para a gente chegar ao produto. Adorei essa combinação. Ciência, né? É a tecnologia e o produto. Quem quer começar? Perfeito, perfeito. É, Manda bala. vai lá, se quiser começar, Hudson, senão. Pode ser, tanto faz. Bem, É, posso começar fazendo aqui, a gente vai fazendo um bate-bola aí, Gustavo. Fique à vontade para isso. interromper e vice-versa, né? Só para, antes de fazer esse ponto específico, ô Gonçalo, eu concordo com você, o Brasil tem muitas vocações, muitas virtudes, o biocombustível é uma excelente virtude, a matriz elétrica é limpa do Brasil, os biocombustíveis, não só o etanol, como o biogás, né? A gente tem o pré-sal e a gente está sendo inundados por um monte de baterias aí que a gente considera de baterias sujas da China, porque ela tem todo o processo de mineração, de produção, refino dessas baterias, a gente vai falar o que é cada uma delas um pouquinho mais, né? Mas o grande ponto da bateria, ela é muito suja porque ela é produzida na matriz elétrica chinesa, que produz 80, 90% das baterias do mundo, e ali a energia elétrica que é o grande problema da produção da bateria, né, na emissão de CO2, vem aí 60% da emissão de CO2 da bateria vem do processo fabril dela. Então, de deixar a sala seca, de remover a umidade do eletrólito, de secar o eletrodo. Então, isso daí deixa a bateria com uma grande pegada de carbono. Então, embora o veículo elétrico lá não emite CO2, como um veículo a combustão convencional, emite, né? Essas baterias têm uma grande pegada de CO2. Então, o que é a bateria em si, né? Começando com ela ali. Bateria e a célula combustível, né? Na verdade, a configuração delas é muito parecida. São dois eletrodos separados por um eletrólito. O eletrólito é um condutor de íons, o íon vai de um lado para o outro. Os eletrodos são os coletores, é onde vai fazer a transformação ou armazenamento de carga, e aí você vai deixar esses íons passar de um lado para o outro, e você pode gerar, no caso da célula combustível, eletricidade, ou no caso da bateria, você pode armazenar energia de um circuito externo. Então, a grande vantagem, toda essa comoção está vindo na direção de produzir veículos elétricos, é porque o motor elétrico tem uma eficiência de 95%, diferente do motor a combustão, que no melhor dos cenários a gente vai falar em 45% de eficiência. Geralmente eles falam 37,5 como sendo com orgulho, né? 37,5. Que é difícil, né? Realmente. Máquina térmica é mais complicado. Então, a gente poderia eletrificar os veículos usando hidrogênio, só que tem um grande problema de logística, estocagem, etc. O hidrogênio já está lá no etanol, no biogás, então a gente poderia simplesmente queimar esses dispositivos, esses combustíveis convencionais e ter uma captura de emissão de CO2, uma análise de ciclo de vida reduzida, ou ainda aprimorar a eficiência de todo esse processo usando o motor elétrico e aí usando a célula combustível e as baterias. Né? Não dá para um trabalhar longe do outro. Então, só para entender, para os colegas entenderem, pensa que os eletrodos da bateria são os meus dedos aqui, ó. Você tem o lítio ali dentro, né? Que ele vai de um lado para o outro, ele vai entrar na estrutura, vai sair do cátodo, por exemplo, e vai entrar no eletrólito. Do eletrólito, ele vai para o eletrodo, e tudo isso aí tem que balancear a carga. Se o L mais entrou de um lado, o elétron tem que entrar do outro. Então, eu guardo energia, guardo elétrons ali dentro do eletrodo, e aí se tem um processo de descarregamento, o eletrólito, o íon vai para o eletrólito, você deixou o eletrólito positivo, você tem que rebalancear esse lítio que está dentro do eletrólito, vai para dentro do eletrodo novamente, e o elétron tem que sair, tem que balancear pelo circuito externo, e assim a bateria vai armazenando carga, você tem um processo de entrada e saída de elétrons, e você compensa pelo lítio. Por que o lítio? Por que o lítio é tão importante? Boa, Porque era isso que eu ia te perguntar. Vamos lá. o lítio é a molécula mais, se você olhar a tabela periódica, ele é o menorzinho depois do hidrogênio. Então, o lítio é o menor íon que a gente pode colocar dentro da estrutura para balancear com o elétron. Né? Então, a forma mais compacta e barata de você produzir uma bateria é fazer uma bateria de lítio, né? Se você pensar em quilowatt-hora por dólar por ciclo, porque elas ciclam bastante, né? Então, você tem uma bateria que você consegue correr 10,
15 anos, a depender da forma que você carrega e descarrega ela, e vai balancear, vai manter isso daí com alta potência, alta densidade de energia, compactando a maior quantidade de energia por unidade de volume. Acho que é mais ou Isso. menos essa a ideia. Complementando também, Gonçalo, que é justamente isso, né? Porque a gente pega lá a tabela periódica, hidrogênio, hélio, lítio, né? Então, é o metal mais leve que existe, por isso que ele é tão bom, né? O íon é muito pequenininho, ele entra e sai fácil da estrutura cristalina dos óxidos, né? Então, até uma ilustração que eu faço, e para a gente entender também essa questão de densidade energética, que, na verdade, a quantidade de lítio que vai nas baterias não é muito grande. A quantidade maior que vai para a gente construir são óxidos metálicos. É o cobalto, é o manganês, é o alumínio, né? São esses caras aí que contribuem. Então, se a gente imaginar a estrutura cristalina, né? Porque a bateria de lítio, ela funciona no processo lá que a gente chama de intercalação iônica, né? O que é isso daí? Esse íon de lítio que entra dentro de uma estrutura do cristal de óxido, lá do material, ele entra dentro dessa estrutura, e quando ele entra, ele muda o estado de oxidação desse metal que está ali dentro, né? Então, esse é um ponto importante também para a gente entender o seguinte: se a gente pegar lá nas aulas de química geral, lá, né, que talvez o pessoal lembre, qual que era a energia associada à ligação química? É uma energia alta. Tanto é que essa energia que a gente tira do combustível quando a gente queima ele, né? A gente pega o combustível, queima ele, a gente está liberando essa energia da ligação. Agora, quando a bateria ela faz o processo lá de intercalação, ela não muda a ligação química, ela só muda o estado de oxidação. Então, a energia associada a esse processo é muito menor do que a energia de ligação química. Por isso que a densidade energética de uma bateria sempre vai ser muito menor do que a de um combustível fóssil ou outro combustível, biocombustível, mesma coisa, né? Vai ser muito menor do que a densidade de energia da energia de ligação química, né? Isso é um conceito também interessante para a gente entender. Diga, Gonçalo, Gustavo, você ia então fazer. a qualidade de uma bateria, né? Quer dizer, você tem aquela estrutura para onde o lítio vai entrar e sair. Quer Isso, dizer, quando ele isso. está oxidado, né? Ele fica positivo, é isso? Se eu tiver falar. Então, o lítio, ele sempre está lítio mais, Ah, ele está né? No sempre caso da lítio. Ah, lítio-íon, tá, claro, ele está ele sempre tem, lítio ele está na mais. Eu primeira. nunca, eu Claro, nunca claro, claro, reduzo. está sempre lítio mais. Eu nunca reduzo, Perfeito. porque hora ele vai estar dentro da estrutura do grafite, que é o anodo, ou ele sai do grafite e vai para o cátodo, que é esse óxido metálico. Mas Ou o seja, lítio, vamos lá. ele está sempre demais. Ele está sempre. Quando ele vai para o cátodo, e o que que faz ele sair de um para o outro? Quer dizer, na realidade, desculpa, vou tentar. O que faz ele sair de um para o outro é você pegar o cátodo, por exemplo, e neutralizar ele. Então, ele deixa de ser positivo e aí ele volta. É isso, mais ou menos? O que faz ele, né? Porque ele sai quando ele sai do anodo para o cátodo, é um processo espontâneo. Por quê? Porque o lítio prefere, né? Ele fica mais estável intercalado na estrutura do óxido do que dentro da estrutura do grafite. Então, naturalmente, ele faz, que é o ciclo de descarga, que é quando a bateria está gerando trabalho externo. Agora, quando a gente quer recarregar ela, aí a gente coloca ela no estado energético maior, ou seja, a gente tira esse lítio lá da estrutura cristalina e coloca ele dentro lá das lamelas do grafite, né, que é um material lamelar, enfia ele lá dentro e aí a gente tem que fornecer energia para fazer isso daí. E você faz isso colocando elétrons, né? Colocando elétrons. Em outras Isso, palavras, desculpa. Em não, vai outras, lá, em outras palavras, é como se você pegasse uma pedrinha e subisse no alto da montanha. Então, você isso. está carregando, colocando o lítio dentro do carbono, você está pegando a pedrinha e colocando em cima lá de um plano inclinado mais alto. E aí, a hora que você fecha o circuito externo, essa bolinha pode descer. E se tiver imperfeições ao longo do caminho, né, dificuldades, impedâncias, ela vai sofrer, mas ela vai passar. Se a impedância for muito grande, ela não consegue passar, né? Se for uma coisa que É. bloqueia. Então, a ideia por trás de toda essa, pensando num ponto de vista mais clássico, assim, né, mais físico, seria como essa visão aí. Então, o ponto de menor energia é lá dentro do cátodo, lá embaixo, descarregado. Uhum. Exatamente. Perfeito. É isso aí, é espontâneo, né? Aí ele te Aí, entrega o trabalho. aí a gente tem, né, que o lítio, pelo seu tamanho pequeno e essa característica, né, de estar sempre na forma de um cátion, é isso mesmo? Está Isso. sempre positivo, como um hidrogênio, ele tem essa vantagem de entrar nessas estruturas
que, como vocês falaram aí, né, é uma estrutura que tem uma série de outros metais. Cobalto, por exemplo, que Isso. é possível, vocês enxergam a possibilidade de substituir o lítio por É alguma isso que vantagem de ter essa substituição? E hoje em dia, qual é a dificuldade da bateria de lítio do ponto de vista, por que que ela é tão cara? O que é que faz ela ser tão cara? Então, eu começo aqui, depois o outro pode completar. Existe, né? Existe e a principal que a gente vê hoje é a de sódio, né? Então, em vez do lítio, você usa o sódio. Mesma ideia. Você pode usar outro, você pode usar potássio, você pode usar alumínio, você pode usar. Tem várias opções, né? Acontece que quando você vai deixando esse íon maior e mais complexo, essa entrada e saída da estrutura cristalina lá do óxido começa a ficar mais difícil. Esse processo começa a ser mais lento, esse processo começa a ser menos eficiente, né? Então, e você também tem um aumento de massa, né? Porque antes você tinha o número atômico 3 portando uma carga positiva, agora você vai para o sódio, você vai ter um número atômico muito maior portando a mesma carga positiva, né? Então, você aumenta a massa total do que você precisa, né? E aí, Gonçalo, a gente vê hoje teve uma evolução muito grande dessas baterias de lítio, né? A ponto que hoje a gente já está próximo da densidade energética teórica do que poderia ser feito se tudo funcionasse muito bem, mas aí a gente cai naquela mesma condição. Uma coisa é a gente comparar uma alteração do estado de oxidação local com um combustível líquido, por exemplo, que a gente teria quebra de ligação química. A energia intrínseca da quebra de ligação química é muito maior do que a energia que você tem da alteração em estado de oxidação. Então, são duas coisas que sempre vão ter uma ordem de magnitude de diferença de energia. Então, por isso Qual é que a densidade que se espera alcançar na bateria de lítio? hoje o estado da arte está em torno de 250 watts-hora por quilograma, né? Mais ou menos por volta desse número aí, né? E aí a gente sempre foi ver uma ordem de magnitude de diferença, né? Porque o que a gente vê hoje nos carros elétricos, somente a bateria? Que você tem lá 300 quilos de bateria, 500 quilos de bateria, sendo que num veículo tradicional você precisaria de um tanque de combustível de 50 litros, 60 litros, né? Então, tá aí a ordem de magnitude de diferença de massa, para você conseguir a mesma quantidade de energia total. Só completando o Gustavo aí, né? Gonçalo, se você acha que tá cara a bateria, só vai piorar. Só vai piorar, sabe por quê? Porque a demanda por veículo elétrico é tão grande, está puxando com tanta força o mercado, que não haverá níquel, lítio suficiente para todos produzirem essas baterias na escala que se quer produzir. Hoje você deve ter aí por volta de 1,5 watts hora de bateria, né? Isso aí deve dobrar ou triplicar, e você tem saindo, né, fazendo um pop-up aí de gigafactories na Europa, nos Estados Unidos, que estão querendo correr atrás do prejuízo que os chineses, os asiáticos em geral, né, os coreanos, os japoneses dominaram todo esse mercado, mas não só dominaram a produção das células individuais, que elas dominando a técnica, mas também dominaram a cadeia de fornecedor, o streaming, toda a parte ali do refino. Os caras refinam em altíssima qualidade, refinam em grande volume, e aí se você tem um aperto de produção muito forte, né, uma demanda muito grande por esses precursores, por exemplo, você produzir uma fábrica, uma Gigafactory, você vai produzir ela com dinheiro na mão, querendo fazer tudo no jeito em 2 anos, esse refino pode levar 12, 10 anos para atender uma Gigafactory. Então, não adianta você produzir um monte de Gigafactories sem dar conta de produzir essa cadeia de fornecedor. Então, o pessoal quer baixar o valor do preço da bateria, porque a bateria de lítio é a melhor forma, a forma mais eficiente, mais barata que se tem para armazenar energia, mas, por outro lado, você vê um push bem forte, né, da demanda
por esses precursores altamente no grau bateria, né? Você tem que fazer um refino de altíssima qualidade, de altíssima pureza para esses materiais precursores, para eles serem combinados, né? Para produzir os óxidos que o Gustavo mencionou aí, tá? Então, embora se tenha um interesse muito grande do preço cair para os $100 por quilowatt, ele tá muito mais alto que isso, está 3 vezes maior, e não vejo perspectiva de aumentar. Isso aí vem as oportunidades dos biocombustíveis, vem a ideia da célula combustível e lançando Isso, aí, passando a bola para a gente falar desse assunto. Peraí, isso, mas exatamente. antes de passar a É. bola, olha, Hudson, Gustavo, sensacional. Antes de passar a bola, eu ia fazer uma intervenção super simples, mas que eu acho que é super útil. Foi muito útil para mim quando eu estudei isso lá atrás, e eu acho que para o pessoal deve ser também. Eu tenho duas perguntas. Primeiro um pedido. Rapaz, entender energia é a coisa mais complexa do mundo. Tudo é energia e a gente sentir energia, watt, não sei o que lá e tal. Porra, para eu entender que watt-hora era diferente de watt, para entender, rapaz, não foi óbvio não, viu? Sabe o que eu queria perguntar para vocês, Gustavo, Hudson? O Hudson apagou aí, não sei se foi pedir para algum marceneiro parar de martelar, Não sei. mas Não, estamos aí. sabe o que eu queria saber? Um banho quente, 1 hora de banho quente no chuveiro tradicional. Quanto watts-hora é isso, mais ou menos? E uma bateria de lítio do Tesla permitiria um banho quente de quantas horas? Número grande, pode chutar aí com erro grande. Não, boa pergunta. 1000 Rapaz, eu entendo tudo em número de horas kilowatt, que eu fico no banho. quilowatt-hora. Estou fazendo umas contas aqui por cima, mas estou imaginando aí que vá digamos que vai na média uns 3 quilowatt-hora se você ficar 1 hora no chuveiro, né? Bastante É, tempo. 1 hora. 1 hora é bastante. Uns 3 quilowatt-hora aí, mais ou menos, vamos Quer dizer. dizer, aí eu teria um No chuveiro chuveiro. com uma potência Isso, de 3 quilowatts, não é isso? 3 isso, quilowatts. E aí eu boto a hora porque eu levei 1 hora lá. Então, quando você vai em medida exatamente. de energia, Isso, só para dizer que isso não é exatamente. muito óbvio para todo mundo. Eu Não, é acredito. exatamente isso. Então, você pega um chuveiro lá que tem 3.000 watts, né? Um chuveiro, né? Tem uns que chega a 7.000, mas digamos que uns 3.000, 2.000 watts, que é 2 quilowatts. Se você tomar 1 hora, o banho vai ser 2 kWh, que você vai gastar de energia total, né? Que é uma medida de E energia, que é enquanto uma que medida de watt é energia. medida de potência, né? Essa Isso, coisa é bizarro isso, Gonçalo, porque watt é medida de potência, que é joule por segundo. Aí você pega joule por isso, segundo vezes tempo de novo, que é hora, você volta no joule, que é a quantidade de energia. exatamente. Isso, que é uma unidade meio bizarra. Eu também nunca gostei dessa unidade, eu preferia que a gente chamasse de joule, É, mas é, é coisa de ficou maluco, cunhado, rapaz. né? Quando o cara bota quilowatt-hora pela primeira vez, eu achava que era quilowatt dividido por hora. Quilowatt Não, é multiplicado, não é, multiplicado por hora. é multiplicado, isso. Essa era a primeira Então, coisa, mas só para o pessoal dessensibilizar, que isso é muito sim, sim, importante. sim, sim. Foi só aí que eu É, comecei a entender medida de energia para valer. E a próxima pergunta é a seguinte: o lítio ele entra e sai nessas casinhas, né? E pelo que eu entendi, você tem a explosão justamente quando o separador ele é por alguma razão danificado, né? Aí vem tudo de uma vez. uhum. Queria que vocês comentassem Não, isso. perfeito. E Só para a que gente fechar a ideia lá, porque então se a gente tem lá 2 kWh no banho lá que a gente colocou, a bateria de um Tesla hoje, os modelos top de linha, a gente está falando de 85 kWh. Então é 2, aí você pega 85. Um carro mais intermediário, a gente está falando de 30, 35 kWh. Um 15 carro horas de banho. híbrido, né, isso é o tamanho de carga da bateria. Daí a gente divide por 2 para ter o número de horas de banho. Né? Então, dá um dia inteiro de banho, um dá o dia inteiro, o outro vai dar meio-dia. E se a gente pegar um veículo híbrido, a gente cai de 35 para 1,5. Aí, Então, o perfeito. tamanho da bateria muda absurdamente, né? Esse é um ponto também importante para a gente comentar. Mas voltando ali naquela pergunta, Gonçalo, que você colocou lá acho que eu perdi agora a linha de raciocínio. Ou se você quiser Eu, colocar aí. Eu tava,
ele estava colocando, fazendo a pergunta do thermal runaway, quando, por exemplo, você tem o lítio ali, ele, por exemplo, o pessoal quer migrar para as baterias de lítio, que tem o lítio metálico, porque o lítio metálico, ele tem umas 10 vezes mais ou 15 vezes mais energia do que o grafite, depende do grafite que você está analisando. E aí, quando ele vai de um lado para o outro, né, tem uma história que ele acumula mais nos certos pontos. A gente aprende lá no Gauss, o Gauss ensina que a gente, o poder das pontas, né? Por isso que o raio vem e bate bem na ponta. O lítio, ele começa a vir, ele começa a absorver, voltar aqui na superfície do lítio metálico, e aí, conforme você tem uma certa rugosidade, ele começa a crescer naqueles pontos ali. E aí, o que acontece é que muitas vezes esse dendrito que é formado, ele fecha o curto-circuito. Então, o separador, o eletrólito, eles são condutores iônicos, não de elétrons. Quando você cria um fio conectando os dois, você fecha curto-circuito. Isso libera muito calor. O problema é que os eletrólitos das baterias são inflamáveis. Se ele é inflamável, libera muito calor, pega fogo. Excelente. Hudson, continuando esse raciocínio, antes da Carol perguntar, é, por que é tão difícil reciclar a bateria, recuperar a bateria? Porque, teoricamente, pô, pega o lítio, pega todo de novo, faz nova bateria, pega o cobalto, pega o... Pega... Por que isso é tão difícil? Para mim, na minha visão, não é que é difícil. Você já tem técnicas bem estabelecidas, né? Hidrometalurgia, você tem a incrível Energy Source em São João da Boa Vista fazendo um tipo de reciclagem já de bateria no Brasil com excelente qualidade. Você extrai. O drive sempre é econômico. Então, você às vezes tem acesso ao material com mais baixo custo e aí você prefere um outro material. E outro ponto, né? Aquela história da latinha de refrigerante, de cerveja. Por que latinha de alumínio é reciclável no Brasil? Porque você tem uma organização de coletores e você tem um volume muito grande, você vai lá e recicla. Hoje, como você tem baterias dos vapes, baterias espalhadas por alguns lugares, e você não tem uma organização, né, uma regulamentação, legislação, não tem uma organização para você recuperar e colocar isso tudo no mesmo lugar, não tem volume, você não tem volume de bateria, você não recicla. Então, é difícil você colocar isso tudo num lugar só, né, fazer essa movimentação. Claro que isso aí vai mudar muito. O volume de baterias, como eu disse, a gente vai ser inundado, querendo ou não, o nosso mercado de automóveis, frente ao mercado mundial, 2, 3%, é um mercado muito pequeno frente ao mercado mundial. Vai vir veículo elétrico que é doidado. A gente vai ter baterias em grandes volumes que vão ser usados por uma segunda vida, até essas próprias agências, empresas como a Energy Source, várias outras, que são empresas que recuperam essa bateria de dentro do veículo e tentam dar um segundo uso menos, que requer menos potência, menos densidade de energia, ou o volume é menos, a massa é menos importante, você pode colocar grandes quantidades de bateria numa certa região no chão, por exemplo. Então, você vai dar esse segundo uso. Ah, mas a bateria tem um defeito. Você tem lá 30 baterias, células individuais, montando a bateria que é o módulo, né? É o mesmo nome, os dois, né? Mas então, a bateria módulo, você tem uma célula que não serve. Se você não conseguir ajustar o seu BMS ali, o seu sistema de controle para inutilizar aquela bateria, você vai ter que desmontar tudo. E desmontar tudo e remontar de novo, você tem vários problemas ômicos e aí você não tem confiabilidade, você não consegue criar um produto que você vai jogar no mercado lá e falar, esse cara aqui, ele tem 5, 10 anos ainda de uso, garantidos, e aí você não tem bancabilidade. Você vai fazer uma instalação solar em casa, você pode financiar por 10 anos, 20 anos, que é garantido que esse sistema vai funcionar. A bateria de segunda vida, você tem esses problemas de segurança, de estabilidade, de confiabilidade, etc, etc. Então, essas baterias que começam a não funcionar, você vai criar volumes, toneladas dessas baterias, e aí sim a reciclagem vai fazer sentido. Ela sempre faz sentido do ponto de vista ecológico, mas a gente sempre tem que unir as coisas, tem que ser econômico, social, né? Tem que ter toda essa pegada, tem que ter viabilidade econômica também as coisas, né? A gente tem que regulamentar para isso, né? Isso que eu queria Ou concluir. seja, Hudson, Gustavo, não existe nenhuma reação que acontece durante o uso da bateria que inviabiliza a recuperação dos materiais que estão dentro dela. É uma questão Não, mesmo de logística e economicidade. Não é isso? com certeza, Carol, você ia perguntar com alguma coisa. certeza. Então, na verdade,
fiquei com dúvida, porque aquilo que o Gonçalo estava falando, realmente, eu estava raciocinando como o Gonçalo raciocinava, sobre quilowatt-hora. Então, eu realmente achava que quilowatt era dividido por hora, então não é isso. E aí eu não consegui acompanhar o raciocínio de vocês, foi um pouco rápido para mim. Será que vocês poderiam explicar de novo? Ó, potência é o que a gente. P, né? Eu tava saindo de lá porque estava fazendo uma barulheira, chovendo aqui em casa, então. Potência, P, é igual a energia E pelo tempo. Energia dada em joules, tempo em segundos. Então, joules por segundo é potência. Então, quilowatts é potência. Ou é 1000 watts, né? 1000 joules por segundo. Aí, se você pegar esse cara e multiplicar por tempo, então você vai ter potência igual a energia dividido por tempo vezes tempo. Tempo cancela com tempo, você tem energia. Essa que é a ideia. Carol, eu aprendi isso e fui entender pensando num pedágio, sabe? O número de carros que passa é a potência, a quantidade total é a energia, ou seja, mais ou menos assim. Mas É só para dizer, exatamente isso. Hudson e Gustavo, é, para a maioria, para 99,99%, isso não é óbvio, não é óbvio Sim. mesmo, e é uma Não, mas dificuldade não é. desgraçada E quando confunde, aparece. Gustavo. E confunde quando aparece o watt Itaipu é ali, tanto né? terawatt de potência, puta, não sei o que lá, giga. É, Rapaz, hoje eu, é, com a ajuda do banheiro e do pedágio, eu hoje consigo perceber, sentir um pouco mais esse negócio. é. Mas não É a é mesma óbvio, a coisa, energia está em tudo. tem uma outra unidade que eles usam bastante de bateria, que é ampere-hora, que é a mesma coisa, ampere Isso, vezes hora. Ampere-hora nada mais é, né, número de mols, acho que todo mundo lembra claro, da claro, química, claro, né, essa que é a parte quantidade de matéria. Então, ampere-hora nada mais é do que mol de elétron. perfeito, Mol perfeito. de Ampere elétron. hora é molde elétrico. Deixa eu jogar um Exatamente. pouco de confusão, não, de uma pitadinha de tempero aqui na conversa, no sentido assim, ó. A gente tem 1,5 tera, né? Watts de bateria, watt-hora de bateria no mundo hoje, tá bom? Como fala de novo, Hudson? Fala de Um- novo. 1,5 tera. Ó, a gente tem, Bem, ó, pessoal, se vocês mega 10 a puderem sexta, isso. giga 10 a nona, tera, né? 10 a 12. E quando a gente olha o chuveiro elétrico, qual é a unidade que você usa? Quilo, É mil. quilo. Quilos. Então, só Pessoal, para os colegas terem começaram uma a ideia. sentir essa questão da energia. Porque, Hudson, o problema não é saber decorar, fazer. Rapaz, é Uhum. perceber, sabe, a dimensão. Isso não é Mas o óbvio, é Gonçalo, simples e é fundamental. Por exemplo, só uma coisa que o Gustavo falou aí, Gustavo, quando você comparou uma bateria, sei lá, de 600 quilos com um tanque de etanol de 40 litros, isso, é isso aí. em Essa é a termos comparação de de quantidade megawatt, de né? energia. Megawatt é a unidade, que é megawatt-hora, né? A gente ainda está falando de quilowatt-hora aí. A gente ainda não Quilowatt-hora, chegou perdão. em, a gente ainda não chegou em megawatt-hora. Mas acho que o Hudson vai falar uma coisa que vai ficar pior ainda, esse negócio aí A do provocação, a brincadeira é o seguinte: se a gente tem 1,5 terawatt hora e cada veículo aí, o Gustavo está falando de 85, vamos falar de 45, vamos cortar pela metade mais ou menos. Se a gente tivesse um veículo pequeno, não precisa ser o Tesla top, um carro menor aí, elétrico, 45 kWh, você vai conseguir, se pegar todas as baterias do mundo e alimentar os veículos, colocar tudo em veículo elétrico, esquece laptop, esquece celular, esquece tudo. Vamos colocar tudo no veículo elétrico, nós vamos ter 22 milhões de veículos sendo alimentados. Isso daí dá 1/3 da frota brasileira, por aí, né? Então, se a gente pegar toda a bateria que a gente tem no mundo e colocar dentro dos veículos, 45 kW cada uma hora, a gente vai fazer 22 milhões de veículos. Esse Hudson, é o tamanho do problema. olha, eu tive no evento da SAE, tem pouco tempo, lá na Bosch, e o pessoal da indústria automobilística, essa discussão que a gente tem no público em geral, e é natural, né? O público em geral é que realmente é o mundo, mas para a indústria automobilística, essa discussão não tem sentido nenhum, exatamente na hora que eles fazem essas contas. A transição vai demorar gigantescamente quando você vê o número de anos necessário para uma usina, para uma mina de lítio começar a operar, uma mina de cobre, uma mina. Então, a discussão, na realidade, é nenhuma. É filosófica, é de marketing, muito violento, mas, pessoal, eu estou adorando e eu tenho certeza que está sendo extremamente útil. Agora, vamos lá. Minha bateria agora é o etanol.
ou o metano. E agora eu quero converter isso em eletricidade. Manda bala. Isso, exatamente. Aí fica interessante, né, Gonçalo? Porque aí, qual que é o que chama célula combustível, né? Célula combustível ou célula da bateria é a mesma ideia. Eu tenho um anodo, eu tenho um cátodo, eu tenho uma reação de redução de um lado, eu tenho uma reação de redução de oxidação do outro, e eu tenho um cara que separa esses dois, que vai fazer só a condução dos íons. Por quê? Porque eu estou obrigando o elétron a ir por fora e gerar trabalho elétrico. Essa que é a ideia do negócio. Só que por que chama célula combustível? Porque, em vez de eu ter os meus reagentes todos empacotados, aqui eu tenho um monte de bateria, por exemplo. Isso aqui é um monte de bateria cilíndrica, né? Não sei se vocês estão vendo aqui. Em vez de eu ter o reagente empacotado aqui dentro, eu alimento ele por fora. Por isso que chama acombustível, porque é um combustível que eu coloco de fora para dentro da minha célula, um sistema aberto. Então, eu estou injetando combustível novo o tempo todo de um tanque. E lá eu vou fazer a minha reação de redução de um lado e oxidação do outro. Só que aí qual que é a vantagem do negócio? Eu estou usando agora a energia da ligação química. Porque eu estou pegando lá o meu, seja hidrogênio, seja metano, seja etanol, eu estou pegando aquele composto, a ligação HH, a ligação CH, e eu estou quebrando essa ligação. Eu vou produzir CO2 e água, né? Porque por causa da reação de oxidação. E é essa energia da ligação que agora eu estou aproveitando para gerar energia elétrica. Então, a densidade energética da ligação química é muito maior, né, que a gente já comentou aqui, da energia associada a mudar o estado de oxidação do metal de transição da bateria. Então, com isso... Gustavo, desculpe, deixa eu só. Sim, sim, vamos lá. Pessoal, esse raciocínio é simplesmente fantástico. Quer dizer, em um caso você tem uma mudança de estado de oxidação e no outro você tem a energia de uma ligação química, que é Isso, a base... completamente. Isso, a base é essa, que você está quebrando essa ligação química. Aí você tem muito mais energia, né? O seu combustível não está dentro da célula, está fora. Então você tem a sua célula e o combustível é alimentado por fora. O que isso é bom? Você consegue abastecer fácil. Você vai lá e enche o tanque. Pronto, abasteceu. Você não precisa reverter tudo aquilo que está lá dentro. Então, abastecimento é igual ao abastecimento que a gente está acostumado, né? Esse é todo, seja ele o combustível que for, né? E aí a gente tem essa conversão. Então, é um dispositivo de conversão. Ele converte energia química da ligação em eletricidade. Como converter, quebrar essa ligação química é um processo mais difícil do que você mudar o estado de oxidação, eu tenho uma barreira adicional. Por isso que a eficiência da célula combustível ela nunca é tão alta quanto a eficiência completa da bateria. Então, enquanto a bateria de lítio a gente está falando lá de 90% de eficiência, né? Da energia que ela tem e do que ela consegue me entregar como trabalho elétrico, na célula combustível a gente está falando de 70%, 60 e poucos por cento. A gente está falando tipicamente desses valores assim, né? Só que aí, com quem que a gente compara? A gente compara com o 37,5% do ciclo de Carnot. A gente compara esses 70% com o 37,5%, que é o que a gente tem hoje disponível para tirar a energia dessa ligação química, né? Então, por isso que a gente está falando, a gente está dobrando a eficiência em relação ao motor a combustão, né? Mesmo que a eficiência não seja tão alta quanto uma bateria de lítio, só que com a vantagem de ter uma densidade energética muito maior e facilidade de abastecimento, E esse né? ponto, Gustavo, Então, a ideia, no geral, é... esse Vai lá, ponto que você Hudson, completa colocou, aí. não, esse ponto que você colocou da densidade, que talvez não fique claro para todo mundo, né? Quando você fala assim, ó, esse tem mais energia que aquele, quando ele está se referindo a isso, ele está falando, ó, se você pegar um volume, um quadradinho ali, um cubo de combustível e o mesmo cubo de bateria carregada, aquele volume de combustível ele tem mais energia, volumes iguais, né? Se não está claro para todo mundo, porque você vai abastecer o veículo e vai colocar lá um tanque de 30 litros. A autonomia do veículo vai depender do tanque. E, claro, você vai ter o peso das células, né, dessas células combustíveis, dos reformadores, das baterias. Então, tudo isso aí tem que ser balanceado. Aí o Gonçalo, lá no começo, ele tinha perguntado para a gente, né, onde que vai colocar tudo isso aqui, né? Perfeito. Agora, Hudson, É, Gustavo, é super importante. Quer dizer, vamos lá, novamente.
eu vou dar a minha compreensão e Gustavo já colocou aí que o tamanho de uma bateria de um híbrido ela é muito menor. Entretanto, como o Hudson acabou de falar, ela tem uma facilidade aí enorme de entregar energia, né? Quer dizer, se eu Sim. tenho um motor elétrico, é melhor ela entregar energia diretamente que vem de uma bateria de lítio, né? Do que entregar energia de um negócio que ainda vai ter que quebrar ligação química, essa coisa toda. Beleza. Entretanto, essa entrega de energia rápida é relativamente pequena para que o carro atinja seu máximo de potencial. Por isso que vem aí a história da hibridação. Quer dizer, você tem uma reserva de combustível líquida, não é isso? Com alta quantidade de energia e um sistema para converter essa energia em eletricidade, seja a célula de combustível, seja a mesma combustão, né? Operando, aí sim, né? Operando no regime, porque, pelo que eu entendo, problema de motor a combustão é que você acelera para subir, desacelera, ele vive Isso, mudando de regime e a mudança de regime, na hora que você bota isso. um regime ali, né? Constante, tal, eficiência, aí Uhum. sim eu acho, né, Hudson, que chega a ser uma eficiência de combustão lá para É. cima e tal. E aí uma bateria pequena, pá, Isso, então, Gonçalo, tem até para a gente entender essa questão, a gente imagina o seguinte, um carro hoje tá, digamos aí, tá numa... Pegar um carro mais, né, um veículo, sei lá, você pega um veículo aí, talvez um pouco acima de um popular, vai ter lá seus 120, 130 cavalos de potência. Você pega lá na ficha do carro, o documento vai estar lá escrito ou 80 cavalos, 100 cavalos, 120 cavalos, vai ter uma potência lá que ele coloca. Quando você dirige esse carro, você não está utilizando os 120 cavalos o tempo todo. Você só Gustavo, vai só antes de utilizar você ir em frente, o cavalo representa o quê em o medida cavalo, internacional? isso, Só é uma unidade de potência que se usa, né? Em vez de usar watt, né? Em vez de usar watt, a gente usa quando a gente vai comprar um carro, né? Né, todo mundo aqui, se for na concessionária, vai pegar lá o propaganda do carro, vai estar escrito lá o número de potência em cavalo, que é uma é muito unidade mais que ficou sexy, né? Do que, no final. porra, comprar vape, parece que tu comprou um Veio liquidificador. lá do histórico, né? Veio lá quando você teve a substituição das carroças por carros automotores, e daí na época o pessoal tinha noção do que era um cavalo, mas não sabia o que era outra coisa. Aí ficou essa unidade. Mas engraçado que nos carros elétricos eles estão tentando mudar isso e coloca potência em watts agora, né? Mas até o tradicional sempre está lá, a propaganda vai estar lá, o número de cavalos. Então você tem lá, digamos que tem um valor de potência, 100 de potência, digamos, tá? 100 de potência, seja a unidade que seja. Essa é a potência máxima que ele te entrega. Ou seja, quando você vai fazer uma aceleração muito rápida, né, você está querendo, né, colocar em movimento muito rápido, você vai estar usando o potencial total de geração de potência daquele motor. Só que para você manter a velocidade, então pegar os números práticos para a gente entender. Digamos que meu carro tenha 100 cavalos. Aí começo a acelerar, vou entrar numa rodovia, estou usando 100 cavalos. Cheguei a 100 km por hora, 80 km por hora, e eu só quero manter essa velocidade. Dos 100 cavalos que eu tinha, eu vou usar 7. Eu vou usar 5, dependendo do atrito do ar lá do desenho do carro. Então, é uma potência muito maior. Então, na média, quanto que você está usando de potência na média? É muito menos do que a potência total. Então, qual que é a ideia dessa arquitetura? Que a bateria ela possa dar conta dessas flutuações de potência e a célula combustível te dá autonomia. Ela consegue você não precisa ter uma célula muito potente, você precisa ter a célula potente o suficiente para garantir a entrega da média de uso da potência ao longo do tempo, que vai ser um Perfeito, valor bem menor do que a potência máxima do motor. perfeito. Pessoal, eu queria que vocês comparassem também, Hudson, eu sempre vou aí no laboratório de vocês e vejo aí vocês fazendo aquele negócio, parece uma mágica, né? Mas eu queria que vocês comparassem, Hudson, aí, ó, a célula de combustível SOFC e a célula PEM. Eu, pessoalmente, pô, quando você olha a célula PEN, você precisa de platina, né? Irídio, sei lá o que mais. Porra, queria que vocês comparassem como é que vocês enxergam a SOFC, né? Que veio aqui com aquele carro da Nissan. Pô, eu não entendia nada. Para mim, foi ali que me fez correr atrás, né? Para entender a lógica desse negócio. Como é que vocês enxergam isso no longo prazo? Se será possível realmente ter, né, carros
carros pequenos de passageiros movidos a isso aí. Agora, eu enxergo que já está mais do que na hora da gente botar locomotiva, navio. Eu queria que vocês comentassem essas duas tecnologias, os empregos dela e o futuro. Não, exatamente, Gonçalo. O que a gente tem hoje duas tecnologias principais de célula combustível, né? A polimérica, que a gente chama de baixa temperatura, e a de óxido sólido, que a gente chama de alta temperatura, né? A polimérica, as duas elas estão sendo desenvolvidas há bastante tempo, né? A gente tem desde a década de 60 isso sendo desenvolvido, tá? A polimérica, ela avançou mais em TRL do que a de óxido sólido, né? Então, você vê, a Toyota ela lançou esse Mirai ano passado, que é um carro hidrogênio, que é com célula polimérica. Só que se você colocar no Google FCX Honda, é a mesma coisa, só que em 2007. Então, essa tecnologia ela já está pronta há muito tempo. O que eles nunca conseguiram fazer? Rede de distribuição de hidrogênio. Isso sempre foi complicado fazer. Eles nunca conseguiram, em 20 anos, nunca conseguiram fazer isso daí. Né? Então, a célula polimérica ela é mais madura do que... Gustavo. Digo, E nem vão falar. conseguir. E nem vão conseguir. Então, Como é é, muito Hudson? caro. Não, você vai colocar trilhões de reais, de dólares para fazer a célula combustível, para fazer o sistema de hidrogênio, de transporte, de estocagem com segurança e não vai fazer em todo lugar. Tem muitos problemas, segurança, etc. E essa célula, que o Gustavo está falando bem, que usa o catalisador de irídio, que é mais fácil de produzir, ela se contamina extremamente fácil com materiais à base de carbono, com biocombustíveis, com biogás, bioetanol, essas coisas assim. O Gustavo ia completar. Isso, Então, exatamente, são bem exatamente. melhores. Exatamente. Ô, Gonçalo, olha só como é que é sala de professor aqui, né? Ó, você vê, eu estava com uma bateria aberta, agora eu estou tirando aqui do saquinho, ó, isso aqui é uma célula combustível PEN aqui também, que eu tenho aqui guardadinha aqui Mostra no, de novo aí, na Gustavo. minha Mostra de aqui, novo aí. ó. Tá aqui, ó, ela é de acrílico, ó, né? Dá para ver, olha, é bem fininha aqui no meio, não sei, aqui a câmera tá meio ruim, né? Aí deu para ver, deu para ver. Mas aqui ela é bem fininha e tem os eletrodos aqui dos dois lados. Aqui essas mangueirinhas é para alimentar ela, né? Com hidrogênio e Combustível. oxigênio. Perfeito, excelente. Isso, com combustível e oxidante. Então, a célula PEN, ela funciona muito bem. Ela tem uma durabilidade ótima. Tanto é que é o que eles usam para fazer esses carros a hidrogênio, todos são com célula PEN, né? Uma tecnologia que está mais. Ela precisa de platina, sim, precisa. Todas elas têm platina, tá? Não tem como fugir disso. Já tentaram um monte de catalisador diferente, continua sendo platina. Então, assim, se a gente tivesse num universo onde você tivesse hidrogênio à vontade, distribuído, você estava com o problema resolvido. Porque a célula PEN é ótima para hidrogênio. Agora, se você não tem esse hidrogênio puro disponível, aí a célula PEN não serve. Porque a célula PEN, a célula polimérica, ela consegue tolerar no máximo 10 partes por milhão de contaminante. Perfeito. É isso que ela consegue tolerar. Mais que isso, ela começa a degradar. E aí que entra o benefício da dióxido sólido. Óxido sólido consegue tolerar a impureza tranquilamente. Mas a dificuldade da dióxido sólido, se eu estiver errado, me corrija, é que ela vai funcionar a alta temperatura, não é isso? Ela funciona, isso, ela só vai funcionar a alta temperatura, então a gente está falando ali de pelo menos 600 graus Celsius, né, disso para mais, dependendo do tipo, então são temperaturas mais altas. Isso é ruim, por um lado, porque é mais complexo você criar todo um sistema que opere nessa temperatura, mas é justamente essa temperatura que faz com que ela consiga aguentar impurezas. E a temperatura é o catalisador, né, Gustavo? O catalisador. Se vocês pegarem lá o Gonçalo, você pegar lá lembrando um pouquinho lá de química geral, você pega lá a lei de Arrhenius, coloca lá lei de Arrhenius, né? Lei de Arrhenius, quando você colocar lá, que é para você entender cinética de reação química, né? Toda cinética de reação química você consegue explicá-la pela lei de Arrhenius. Você vai ver que tem um exponencial com a temperatura nesse exponencial. Perfeito. Então, a velocidade sobe com o exponencial da temperatura. Então, quando você sai Perfeito. da temperatura ambiente para 600 graus Celsius, você começa a degradar qualquer coisa. Então, ela tolera essas impurezas.
Então, quando a gente está falando de um combustível que tem carbono, que tem impurezas, tem CO, que tem outras coisas, aí a célula PEM não dá certo. Lembrando Mas que a a de óxido sólido dá certo. Lembrando que Ô, a Melton, temperatura do motor, lembrando que a temperatura do motor a combustão aí está na ordem dos 600 graus também, pois é. tá? Sim, sim. Então não é. O pessoal fala, mas 600 graus, meu Deus! Não, mas 600 graus o motor a combustão está nessa temperatura. Não, engraçado isso. Até quando a gente conversa com o pessoal dentro, as pessoas falam: Nossa, mas você vai injetar combustível, o negócio está 600 graus? Sim, mas você faz esse motor a combustão o tempo todo? Agora, É. pessoal, e é, o que é que vocês acham hoje em dia? Quão longe nós estamos? Porque, por exemplo, outra, aquecimento, né? Eu estava vendo pelo pessoal da Bosch, vocês até, acho que foram vocês, Hudson, Gustavo, que me falaram, né, que o pessoal da Bosch já vende na Europa célula SOFC para aquecimento na casa. Quer dizer, entra o metano do gás natural, é convertido em eletricidade e faz o aquecimento. Para colocar isso em locomotiva, navio, carro, caminhão, qual o problema? Quão distante a gente está disso? Bem, você tem que ter demanda, você tem que ter volume, né? Então, o primeiro ponto, na minha visão, é que você precisa produzir essas células, elas têm que estar disponíveis. A montadora, ela vai pegar uma sistemista que está entregando lá uma tecnologia e é um quadrado, um bloco para ela, né? Ela não vai ser a montadora que vai colocar, que vai desenvolver necessariamente esse bloco ali. Ela quer colocar isso aí bem consolidado. Então, o Gustavo falou muito bem, as PENs não aceitam esses materiais à base de carbono, esses combustíveis à base de carbono, que são todos aí, né? Então, eles não vão bem. Você precisa desenvolver essa célula combustível de óxido sólido, essas pilhas aí, eletroquímicas, como dizem também, né? De outras formas de dizer. Você precisa desenvolver isso localmente, porque a demanda da Europa, da China, é muito grande para essas tecnologias. A gente tentou comprar 50 quilowatts dessa para montar um protótipo aqui, além de custar 1,5 milhão de euros, tá? Para entregar daqui 2 anos. Então, ou seja, existe uma pressão muito forte do mundo inteiro, a guerra da Ucrânia, toda essa questão geopolítica, uma questão de segurança energética de vários países, que quem está produzindo não dá conta de produzir para a própria necessidade. Então, o Brasil Entendi. precisa desenvolver essa indústria local, produzir isso em quantidade, em volume, para ter preço, e para poder oferecer isso para as montadoras colocarem isso aí dentro do. Algumas empresas, né, algumas sistemistas, desenvolver isso aí para colocar para as montadoras terem confiabilidade para colocar essas tecnologias dentro dos veículos, porque mesmo que estiver desenvolvida, né, quem garante que uma tecnologia dessa vai te dar 5 anos, 10 anos de confiança? Né? Então, ou seja, é tudo essa troca, ela gera muitas incertezas, e aí a questão dos financiamentos, custo de financiamento no Brasil, na minha visão, a gente teria que fazer primeiro essas tecnologias, colocar nos veículos pesados, não tentar descarbonizar um veículo pequeno que já roda etanol, não faz sentido. Pensar na locomotiva, você está Perfeito, certo. perfeito. Pensar no navio, você está certo. No caminhão. E quem podia ser um grande vetor para puxar essa transformação seriam as grandes empresas que estão com um compromisso muito sério com os acionistas aí em cima, né? Com a descarbonização em 2040, 2050, tem muita empresa prometendo, né? Um exemplo, e não é a única, Vale, muitas empresas estão aí prometendo descarbonizar até 2000, ser carbon neutral em 2040, 2050, mas como vai fazer isso daí tudo? Então, poderiam ser grandes financiadores dessa transformação, criar volume de produção dessas células, ajudar no desenvolvimento do biocombustível. Você já vê movimento de grandes empresas como a JBS produzindo biogás, que poderia ser usado, né, na reforma, poderia ser usado na célula combustível de óxido sólido, essa célula precisa ser desenvolvida aqui, né, precisa ter uma indústria. Perfeito. E vocês já estão fazendo isso, né? Estão fazendo academia, né? Precisa. O Gustavo Isso. falou muito bem no começo. A ciência é o primeiro passo, TRL 1, 2, 3. Aí você vai e desenvolve uma tecnologia, um protótipo, e aí você pode patentear aquilo ali, mas você está ainda no TRL 6, talvez 7.
Entre isso daqui e o produto no TRL9 tem um abismo, tem um infinito de coisas que precisam ser resolvidas. Você precisa criar, validar, certificar, deixar o sistema conforme, produzir uniformemente, ter uma confiabilidade em tudo isso aí. Então, precisa criar indústria disso. Perfeito, perfeito. Pessoal, Exatamente. Pegando, ah, só pegar o gancho aí, Gonçalo, porque justamente o que a gente está tentando criar aqui na Unicamp são justamente esses centros de manufatura agora, que é perfeito, para perfeito. desenvolver essas tecnologias em escala piloto, que é o que a gente consegue fazer aqui na academia, na Unicamp, né? Olha, Mas aí a pessoal, gente, né, desenvolve essas formas de processar e manufaturar e testar, que é justamente ali que você vai criar os protótipos. E aí as empresas venham, usem isso para criar os protótipos delas e possam avançar isso, né? Que daí realmente a gente precisa de uma indústria nova. Gustavo Hudson, primeiro dizer o seguinte: eu adorei essa dinâmica. Foi a primeira vez que a gente fez isso, a gente vai fazer outras vezes. Eu adorei essa dinâmica. O tempo passou numa velocidade incrível. Segunda coisa muito importante, vocês estão fazendo ciência de altíssimo nível e também interagindo com a empresa. Não deu nem tempo de falar isso, quer dizer, próximo semestre vocês vão estar aqui de novo, porque o centro de SOFC que vocês estão montando, né, que estão montando, inclusive com várias empresas e com o Cimatec, que é o que eu enxergo, né, que é uma estrutura que pode ir. Tem gente do Cimatec aqui também na nossa conversa, até o Guerra está aí com o Gustavo, né, que hoje está no Cimatec. E, por fim, pessoal, hoje está sendo lançado em Brasília o Combustível do Futuro, né? Que é um programa integrado que visa justamente chamar os drives, né? Para que essa coisa toda, porque hoje, diferente, se a gente tivesse há 50 anos atrás, a gente não teria nem massa crítica para fazer isso aqui que a gente faz hoje. Hoje a gente tem massa crítica. O que é que a gente precisa da indústria? A gente tem todos os fatores e eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. E uma coisa importante, pessoal, já para ligar com o seminário da próxima semana, é o seguinte: empresa só investe naquilo que está protegido, né? Na semana que vem, a Ângela e o Hudson, Gustavo, se vocês quiserem participar, é um grande prazer. Ela vai estar falando para a gente sobre propriedade intelectual, sobre como proteger ideias, né, tecnologias, processos, para ir até a indústria que quer com isso ganhar dinheiro e não pode ser diferente. Pessoal, já são 2 horas, o tempo voou, 2h03, o tempo voou. Hudson, Gustavo, querem fazer o comentário final aí? Porra, eu adorei, foi genial. Eu posso começar. Eu agradeço Manda, Hudson, toca o pau. Agradeço o Gonçalo, ao time da Bioenergia. É uma satisfação muito grande. Mas, para a gente finalizar, eu sempre gosto dessa tríade: know-how. A gente precisa desenvolver o know-how e estamos tentando fazer aqui na Unicamp, estamos fazendo na Unicamp com grande, na minha visão, com grande qualidade. Estamos fazendo desde o TRL1, ciência fundamental, até a prototipagem TRL6, 7. Então, isso está sendo feito, mas isso não é suficiente. Precisa de regulamentação, a gente precisa falar com o poder público, precisa mostrar a importância de ser regulamentado isso aí, para que a gente consiga, nesse ecossistema, criar bancabilidade. Você precisa financiar essas ideias. Ninguém quer tomar risco sozinho. Não é empresas, não são as indústrias que têm que tomar esse risco sozinho. É toda a nossa sociedade. Então, esse fomento, reduzir juros, né, trazer segurança para essas tecnologias durarem por um certo período, ou seja, bancabilidade fundamental, legislação, trazer segurança jurídica e know-how é o tripé que a gente tem que trabalhar para desenvolver nos próximos anos. Perfeito, Hudson. Gustavo. Não, perfeito. Essa mesmo é assim que em realidade. Não adianta a gente ter o melhor protótipo do mundo aqui, a indústria vai vir aqui e vai falar, nossa, que legal, e vai ficar nisso. Vai ficar uma curiosidade, né? Ninguém vai tomar nada, ninguém vai ter uma conversa mais séria sobre... Ninguém, em sã consciência, vai investir 100 milhões para montar um parque gigante novo se não tiver isso tudo muito bem conectado, porque senão não faz sentido, né? Mas é uma coisa para a gente pensar, né? O nosso país ele tem vários problemas, né? Todo mundo está correndo atrás da transição energética. O Brasil, diferente do mundo, transporte não é o principal emissor de CO2, né? Como em vários outros locais. Mas mesmo assim, é um problema que a gente vai enfrentar, e aí, pensando nessas novas tecnologias,
de fato, a entrada mais natural seria com veículos comerciais, veículos pesados, até porque isso é o tipo de solução que a gente pode exportar para os Estados Unidos, pode exportar para outros países, porque quando a gente fala de veículo pesado, diesel, maquinário diesel, bateria, muito menos ainda que vai conseguir dar conta. Imagina Isso. você ter autonomia, um caminhão frigorífico para viajar 1.000 quilômetros. Você vai precisar de dois caminhões, um para bateria e outro para o caminhão. Então, nunca vai dar Que certo. é, que é exatamente, Gustavo, que o pessoal aprende de trem, né? Você vai precisar de 2 vagões. Quer dizer, o que você ia ter de lucro, que o lucro nesses lugares é um vagão dá lucro. Os outros todos, né? Acabou, vai tudo para o espaço. Pessoal, olha, novamente, pessoal brilhante, brilhante mesmo, genial. Vocês estão inaugurando aqui uma inovação no programa que eu achei fantástico. E, pessoal, todo mundo aí, até a semana que vem. Novamente, eu acho que a gente está fazendo um acervo incrível e na Unicamp integrando tudo, desde o plantio, né, até a fronteira do conhecimento na área industrial. Pessoal, muito obrigado, viu? Boa tarde aí a todo mundo. Bom aí, resto de semana e fim de semana. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Obrigado, pessoal. Marcelo. Satisfação. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, amigos. Boa tarde. Tchau, tchau.